Se a salvação é do jeito que nós aprendemos, Deus é mau, sádico, cruel, perverso e hipócrita. Vamos entender. Eu já disse algumas vezes aqui e hoje eu vou complementar para você. Vamos lá, algo que eu já disse antes do complemento. Preste atenção. Existem alguns atributos que pertencem só a Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Existem outros, mas esses são os três principais. Isso significa que ele tem todo o poder. Ele tem poder para qualquer coisa. Amém? Ele está presente em todos os lugares, porque ele é onipresente. E ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Não tem nada que Deus não saiba. Passado, presente e futuro, tudo é agora para Deus. Ok? Agora vamos lá. Onde que está a maldade? O sadismo. Presta atenção. A Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ok? 4 bilhões. O universo foi criado quando? Não sei. Quantos bilhões de anos antes da Terra? Tá joia? Eu sou Deus. Sentado no meu trono não existia nada. Eu vou criar o universo. E quando eu criar o universo, eu vou criar um planeta chamado Terra. Vou criar um ser chamado ser humano, ok? E a grande maioria desses seres humanos não vão querer me servir, não vão querer me adorar, não vão querer me amar, vão preferir o pecado. E aí eu vou mandá-los para o inferno quando eles morrerem, e depois eles vão para o lago de fogo passar toda a eternidade, por todo sempre, por todo o infinito do tempo no lago de fogo, e sendo atormentado, ok? E sofrendo no lago de fogo. Agora preste atenção, se Deus sabia disso, se Deus é amor, ele ama o ser humano que ele criou, então ele criou sabendo, porque ele é onipresente, onipotente e onisciente, então ele sabia de tudo. Ele já sabia que o Joãozinho, que o Manezinho não ia querer servi-lo, que ele ia mandá-lo para o inferno e depois para o lago de fogo, por toda a eternidade, por todo sempre. Por que que ele criou o Joãozinho e o Manezinho a si mesmo? É só por ter prazer de assistir o Joãozinho e o Manezinho ser torturado no inferno e depois ficar nadando por todo sempre no lago de fogo? Entendeu isso aí? Entendeu? Ele não seria muito sádico, muito mau, muito cruel, né? Porque não existe um lugar que ele não esteja. Aonde ele estiver, ele vai ver a criatura dele, que ele criou com tanto amor, que ele ama tanto, que ele deu o único filho dele para morrer no lugar dessa criatura, sofrendo por todo sempre, sem fazer nada para tirá-lo dali. A outra coisa é o seguinte: e onde está o poder de Deus? Entende? Que ele não podia fazer com que esse ser humano não se tornasse esse ser que vai preferir o pecado ao invés dele. Então, se eu não quero ver a minha criatura sofrendo no inferno e no lago de fogo, transformo o coração dessa criatura e faço com que ela não vá para o inferno. Entendeu isso aí? Essa é uma coisa que eu já falei. O que é a matéria nova agora? Preste atenção. Quando você está lá na escola, no primário, primeiro ano, você começa a aprender uma coisa. Quando você erra, você passa a borracha, apaga e faz de novo, de um modo certo. Deus criou Adão. Como diz a linguagem dos jovens hoje, deu ruim, Adão pecou, ok? E aí, todos nós nascemos com a natureza de Adão. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Se ele já sabia disso, por que ele fez? E se ele é o Todo-Poderoso, por que os próximos seres humanos, ele não os criou sem a essência de Adão? Entende? É assim, ó, Adão errou, eu vou punir Adão, eu vou punir Eva. Mas todos os seres humanos que eu fizer agora, eu vou criá-los diferente. E se eles errarem também, aí também serão punidos. Mas é só eu criar o ser humano de novo. Deu errado, eu faço outra vez. Por que Deus deixou a gente herdar a natureza de Adão? Porque ele deixou a gente herdar o pecado. Seria só para depois nos mandar para o inferno e para o lago de fogo? Onde está o poder do Deus Todo-Poderoso? Adão errou. Adão vai ser punido, Eva vai ser punido, mas todos os seres que nascerem de agora em diante vão nascer sem a natureza de Adão. Não, parece que Deus tem o prazer de ver a criatura errar e ser lançada no inferno
e depois ser lançado no lago de fogo. E ele vai assistir por todo sempre o tormento dessa criatura. Se ele é onisciente, se ele já sabia e ele fez, ele é muito mau, ele é muito cruel. E se ele tem poder para evitar isso e não evitou, também ele é sádico, cruel, mau, ok? Ou a salvação e o inferno não é o que você aprendeu. Pare para meditar, pare para pensar.